Eu até tinha te mandado no WhatsApp lá a questão daquele... o achado. Nós vamos falar sobre esse achado. Eu achei bacana pra caramba aquilo ali. Rapaz, 12 pessoas me mandaram aquilo ali. 12 pessoas me mandaram aquele negócio do achado lá de Frankfurt, na Alemanha. Cara, sensacional aquilo ali. Vocês são a 13ª pessoa. O que acontece? Foi esse mês? Esse mês eles acharam. Tem como colocar ali, não? Pode colocar só a notícia lá da CNN. Eles te mandaram essa 12 pesquisa? pessoas me mandaram. Com você foi 13. Tá. O Rafa te mandou. 13 é o número da sorte do Zagallo. Vamos lá. Eles acharam, arqueólogos, na escavação em Frankfurt, na Alemanha, eles acharam uma ossada do século III. Essa ossada de um homem, e ele tava com... Era uma espécie de colar. Olha lá, ó. Dá uma maximizada aí. Olha que sensacional. A mulher encontrada na Alemanha pode reescrever a história do cristianismo, entenda. Aí tem a sensacionalização da história. Eles acharam essa parada aqui. Ok. Isso aí é pequenininho, tá? Isso é pequenininho, porque falou que tava na... Parece ter aqueles negócio de porta, né? A dobradiça, né? E aí aqui dentro, tá vendo? Eram umas folhinhas de prata, como se fosse aquele papel alumínio. Tá ligado? Aí presta atenção. Eles acharam isso aí lá em Frankfurt, na Alemanha, numa escavação. E aí... isso tá... a notícia fala que tava embaixo da mandíbula. Ou seja, a gente subentende que ele tava usando um cordão, um colar com isso, que pode ser que o colar seja que era mais folgado e com o tempo foi passando, foi correndo, ele foi encolhendo e tal, tudo certo. Isso no século o quê? Século III? Presta atenção, isso aqui eles acharam tem um mês atrás. Tá, mas esse achado negócio... é do 3º século. Tá, século... 200, eu li outras pesquisas lá, outros negócios sobre isso. É de 270 a 280 depois de Cristo. Maravilhoso. Aí, no TikTok, o cara mandou pra mim, tá assim. A notícia tá assim, o cara do TikTok falando assim: tá difícil pros ateus agora negar a existência de Jesus. A arqueologia achou uma ossada com um texto citando Jesus Cristo e tal, não sei o que, do 3º século e papapá. Agora eu quero ver o pessoal falar. Aí eu, pô, que massa, né? A arqueologia é um negócio sério, cara. A arqueologia é um negócio sério, né? Aí eu falei, pô, bacana. Eu falei, de quanto? Do 3º século? Aí eu falei, pô, mas 3º século eles estão falando que vai mudar a história do cristianismo, agora todo mundo tem que acreditar em Jesus e tal. Mas peraí. Mas nós temos coisas muito mais antigas do que isso. O livro de Marcos é do 1º século. Ou seja, o que é que muda isso aqui do 3º século? O livro de Marcos é do 1º século. O livro de Marcos é datado de 60, 70, 80. Depois de Cristo. Como que uma coisa de 270 vai mudar alguma coisa que a gente pensa hoje? Lá na Alemanha. Então, ou seja, isso aqui não muda nada. Isso aí não muda nada. Você vê que o próprio religioso não conhece a Bíblia. Porque se ele soubesse que o livro de Marcos é do 1º século, ele ia pensar assim, não, isso aqui não faz diferença nenhuma, não vai mudar nada. Uma coisa eu achar assim, do ano 2. Opa, até hoje não tem nada do ano 2. Então isso aqui pode mudar, vamos ver o que está escrito aqui. Porque como que a arqueologia trabalha? O documento mais confiável é o mais próximo do evento. Então, ou seja, o que a gente tem de mais antigo sobre Jesus são cartas de Paulo e o Evangelho de Marcos. O pessoal que conhece vai falar sobre o livro do Flávio Joséfos. Depois a gente entra nisso aí. Então é o seguinte, o livro de Marcos, cara, é muito mais antigo do que isso aqui. Então, ou seja, esse cara que foi encontrado aí, com esse pergaminhozinho ali, escrito textos sobre Jesus Cristo e citando Cristo ainda, que é grego-romano, escrito em latim, não muda nada, absolutamente nada. Esse cara com certeza teve acesso ao livro de Marcos. Esse cara com certeza teve acesso aos outros evangelhos, porque são de 100 e pouco, são do 1º, 2º, 3º século. Isso aí é 270. É a mesma coisa de daqui 200 anos achar o meu corpo ali enterrado, meu cadáver, os ossos, e eu tava com uma Bíblia debaixo do braço. Pô, aí, ó, Jesus existiu aqui. Nós achamos aqui agora aqui um negócio aqui com o texto falando de Jesus, ó. Mano, mas é um negócio recente. Nós temos coisas muito mais antigas do que isso. Então, primeira falácia aqui dessa sensacionalização. Isso aqui não muda nada. Nós temos coisas mais antigas do que isso. Segundo,
Está em latim. A Igreja Católica adotou o latim, da tradução da Vulgata Latina, no final do 2º para o 3º século. O texto está todo em latim, citando Jesus Cristo. Terceiro, Cristo é grego-romano. Jesus nunca se intitulou Cristo. A palavra Cristo é grego-romana, quer dizer ungido. Então, o texto Cristo, a palavra Cristo, ela já é de influência grego-romana. Entendeu? Quarto, o cristianismo só chegou na Alemanha no século V. Pesquisa no Google aí. Quando o cristianismo chegou na Alemanha? Gostou demais. Cara, vivemos pela fé e experiências diárias com Deus. Claro, você pode continuar seu raciocínio aí. Perfeito. Ora a Deus para que você um dia tenha experiência real com Deus e se converta. Não é religião, mas a Cristo. Top. Um dia ele vai ter um encontro com Jesus e vai dizer verdadeiramente Deus existe. É igual o Saulo, né? Você vai ter um encontro, depois vai se tornar Paulo. Você tá falando sobre o quê e depois você vai dar ensinamento bíblico. Tô brincando. Não, mas é legal. Eu vai ser sério. Igual, por exemplo, eu não, tipo assim, esses desejos das pessoas, eu não me ofendo com isso, cara. Muito pelo contrário, porque eu vejo que as pessoas que estão comentando isso, elas desejam algo de bom pra mim. De bom, isso sacou? Eu entendo isso. Só que hoje, a minha intelectualidade não me permite acreditar em algo que não tenha consistência. Que não tenha consistência histórica. Entendeu? Eu não consigo fechar os olhos para os fatos e simplesmente acreditar. Eu já fiz isso, eu já fui cristão. Mas aí eu não consigo fazer isso mais. A base da teologia, você não vai... É que não dá pra explicar Deus, cara. E aí vocês... Perfeito, então não tentem explicar. O problema é que não dá pra explicar e vocês querem explicar. Não, a gente... Esse é o problema. Não, Vocês querem explicar e querem provar. Então é o seguinte, não tentem explicar e não tentem provar, aí nós não vamos bater de frente. Mas... Eu respeito que você acredite, mas você tem que respeitar que você não consegue me explicar e provar pra mim. Não consegue. E você, como, por exemplo, um cara que não acredita na Bíblia, eu como cristão... Você tem que acreditar. Só que eu posso falar com você assim, isso que tá na Bíblia é verdade. Isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira, isso não aconteceu. Eu posso falar isso. Porque aí nós estamos falando de historicidade bíblica, é diferente. O êxodo aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu o êxodo do Egito. Não tem nada, absolutamente nada arqueológico que comprove o êxodo do Egito. Nada, absolutamente. O grande dilúvio aconteceu? Absolutamente não aconteceu. Mas você acredita em Deus? É fisicamente improvável. Eu acredito em Deus. Mas você nunca viu ele, como que você acredita nele? Aí é minha fé. Eu acredito no Deus que criou todas as coisas e eu não consigo te explicar ele. Se você falar assim, explica pra mim, prova pra mim que o seu Deus existe, eu vou falar assim, acabou a conversa. Não tem como. Eu só acredito. Tá tudo certo. Mas tá bom, não vou me ofender. Você pode falar comigo assim, mas na Bíblia também nós também somos na fé, entendeu? É isso aí. Então é o seguinte, só que o que eu posso te falar é o seguinte, só que o meu Deus, eu não tenho história nenhuma dele pra te contar. E falar que é verdade, eu não. Mas história qualquer um... Perfeito. Você falou o que eu queria, história qualquer um escreve, inventa, não é? Pronto. Por isso que na Bíblia tem um monte de história que um monte de gente inventado. Isso aí. Você pode acreditar que o que tá escrito no Gênesis aconteceu daquele jeito, tudo certo, mas não aconteceu. Não aconteceu, tá tudo certo. Você pode acreditar que teve um grande dilúvio que inundou a terra inteira, que só salvou uma família e que essa família encheu uma arca de bicho e depois... Você pode acreditar nisso, mas isso nunca aconteceu. Falando em Gênesis, mandaram aqui também. Você Vai. acredita que Eva comeu uma maçã? Na verdade, o que acontece? Eu falei isso hoje com um brother meu. O livro de Gênesis, em grego, em hebraico, Bereshit, que é o início, o que acontece, cara? Aquela história do livro de Gênesis, a história da criação, ela é uma metáfora para explicar para as pessoas daquela época como foi que tudo foi criado. Aí eu te pergunto, vamos fazer um exercício filosófico. O que eu falei com vocês aqui aquele dia, né? Você é Deus. Vamos imaginar que você é Deus. Você, Michel, você é Deus. Todo-poderoso. Você pode fazer qualquer coisa. Você sendo Deus, na sua humilde percepção mental, na sua humilde intelectualidade,
Você gastaria 7 dias para construir tudo que está construído? Você sendo Deus. Sim ou não? Se você pode fazer assim, ó, tá tudo pronto. Você é Deus, velho. Você ia gastar 7 dias, fazer um bonequinho de barro, Mas ele soprar, e o bonequinho sair andando. Mas aí Deus... Então nós estamos filosofando. Não, mas aí Deus já tá Nós ensinando estamos que não é tudo assim, não. Tem que ter calma. Mas ele não tem que ensinar nada, Tem ele tá todo criando um as processo, coisas ainda. Mas é todo um processo pra gente Isso. aprender. Eles estão. Aí você tá filosofando, né? Você tá achando que é isso, né? É que, não, como que eu aprendi? E o número 7 é o número da perfeição. E de onde? Você sabe de onde saiu isso? E o número 6 é o número do homem. Eu posso te falar de onde saiu isso. Demorou 6 dias pra um. Isso aí é Cabalá judaica. Isso é da Cabala judaica. Numerologia. É a mesma coisa você achar Isso que é eu... verdade pra você? Não, Cabala judaica é a parte mística do judaísmo. O número 7, não sei o que lá, é da... É basicamente a mesma coisa. Aí, cara, você tá entendendo que você, como cristão, tá usando numerologia? É. Numerologia é paganismo, cara. É a mesma coisa que você falar que acredita em signo. Você é cristão e acredita em signo. Três... Número, não. É porque, mano, é porque assim, a gente não tem... quando a gente começa a falar de teologia, a gente traz Deus muito pra perto da gente, muito pra igual a gente, cara. Mano, Não, pensa mas, quem é Deus, cara. Mas a gente Pensa não tá trazendo pra Você tá perto, entendendo não, quem ué. que é? Você tá entendendo o que é o universo? Com bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas. E Deus vai fazer 7 dias pra fazer água. Há um outro dia pra fazer árvore. Outro dia ele pega um bonequinho de barro, faz, sopra, o bonequinho sai andando. Pô, cara, a gente ofende a Deus, né? Pensando que ele fez tudo. E o pior, né? No 7º dia ele ainda descansou. Pra piorar, no 7º dia ele tava cansado. Ai, Deus, eu estou cansado, vou descansar. Pô, me ajuda aí, cara. Deus cansa. Gênesis 1 tá falando que no 7º dia ele descansou. Ué. Tá escrito aí, né? Eu não tô inventando, não. Não tô filosofando, não. Tá escrito. Deus cansa? Porque Deus é esse seu que ele cansa. Não, mas o seu Deus também. Você Não, o meu Deus não é o Deus da Bíblia. Você tá entendendo? O meu Deus não cansa, não. Meu Deus faz assim, ó, e as coisas acontecem. O seu não. O seu gasta 7 dias pra fazer tudo. E no final ele ainda cansa. E ele ainda, e aí ele ainda se arrepende. Mas pra que ele existe, sendo que você falou que ele não tem, entre aspas, utilidade nenhuma? Mas é porque Deus não precisa ter utilidade pra nós, não, mano. O problema é que a gente acha que Deus tem que fazer alguma coisa pra gente. A utilidade dele é qual, então? Ele não precisa ter nada, ele não tem utilidade. A utilidade dele é criar. Só isso. Por isso que o universo tá em expansão. Criar? Só isso. A essência de Deus é criar. Por isso o universo tá em expansão. O universo tá em expansão. O tempo todo. Por isso. Essa é a única utilidade dele. Não é utilidade, cara. Deus não tem que ser útil, não. É isso que eu tô falando. A gente tá trazendo Deus pra nós. É isso. É assim, quando eu falo que... Aí, só voltando no negócio de Gênesis. A história de Gênesis, ela foi uma metáfora, foi uma história criada. Porque, tipo assim, pra começar, ninguém tava lá pra poder saber. Concorda? Em Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Abraão. Abraão. Quem escreveu Gênesis? Abraão. Concorda? Abraão tava lá? Aí eles falariam, no caso, se for um teólogo. Vai falar que foi inspirado por Deus. Perfeitamente. E aí? Quem pegou e escreveu? Quem pegou ali e colocou aquelas palavras ou ditou aquelas palavras? Foi um homem, concorda? E a Bíblia fala o seguinte: nós hoje estamos confiando que o livro de Gênesis é verdade inspirado por Deus, concorda? E a Bíblia fala assim: maldito é o homem que confia no outro. Nós estamos confiando em Abraão, que tudo que ele escreveu aí é verdade. E aí? Não foi Moisés que escreveu? Não, Moisés não. Moisés não. A Torá foi a Torá foi Abraão, as religiões abraâmicas, Torá, entendeu? Então é o seguinte, então, mano, nós estamos confiando no que está escrito naquele papel que foi escrito por homens. Quem foi que você É verdade. Quem escreveu Gênesis? Foi Moisés. Moisés, é isso que eu falei. É Moisés que eu falei ou Abraão? Não, Abraão. Então é Moisés, desculpa. Moisés que escreveu. Então, assim, nós estamos confiando que ele escreveu uma coisa que foi inspirada por Deus. Nós estamos confiando nisso. Alguém estava lá para ver? Mas e se realmente for? O que mudaria? Se realmente for, tá tudo certo. Mas é o seguinte, não faz sentido um Deus que pode todas as coisas fazer essa alegoria toda, fazer esse carnaval todo pra criar as coisas. Só que é o seguinte, aí entra no que eu tô te falando. Por que existe essa história? Porque para o pessoal naquela época, Abraão não podia falar assim, não, gente, aconteceu assim, ó, Deus criou tudo e tá aí, ó. A galera, para com essas ideias, entendeu? Ele Mas criou você essa acredita história em pra Deus? mostrar. Tem muito...
Porque muita coisa do universo que ainda não foi criada, né? Que não foi criada? É porque como o universo está em expansão, ele está em constante criação, né? Mas você acredita Tá que se Deus que autocriando. fez. Eu acredito que... E ele continua... E Deus que expande. É porque, na verdade, como o Big Bang... Porque senão poderia usar o mesmo... Ué, mas você acredita que Deus expandiu o universo porque ele não estalou o dedo e aumentou mais coisas. o estalo do dedo dele foi o Big Bang. Tava a singularidade, tudo junto no mesmo lugar. Depois eu aconselho vocês a lerem o livro do Hawkins aí, tá? Uma breve história do tempo. Ele vai falar sobre singularidade. Tava tudo no mesmo lugar, que o Hawking chama de singularidade. Imagina só, o universo todo numa partícula. Imagina a pressão e a densidade dessa partícula. E aí Deus fez assim, ó. Não fez com o dedo, porque Deus não tem dedo, né? Mas tô dando um exemplo. Ele deu a ignição. E aí foi fazendo isso aí. E as coisas estão acontecendo. Os planetas foram parando nas órbitas dele. A Terra era uma bola de fogo, né? Porque era magma. E aí foi esfriando. E aí veio uma outra lua e bateu nela e ficou rodando ali em volta dela. Passou perto do Sol, a atração do Sol segurou. Mas isso que eu tô falando, isso é física, tá? Isso é o que acontece. Né? Isso não é religião, isso não é minha opinião, isso é estudo científico, tá? Hoje, a teoria mais aceita é do Big Bang. É a teoria mais aceita. Não temos provas, porque ninguém tava lá para ver. Então, a teoria mais aceita é a teoria do Stephen Hawking, né? Que ele apoia a teoria do Big Bang. Essa é a teoria. Então, é a que faz mais sentido. É a que faz mais sentido pra quem entende. Sacou? Então, assim... E daí, todas as outras coisas, as condições da Terra foram sendo favoráveis para ter água e para ter organismos, e esses organismos unicelulares virarem organismos multicelulares e evoluindo e se adaptando e vivendo na água e depois sair da água e depois evoluindo. É isso. E hoje nós estamos aqui. O homem veio do macaco? Muito pior do que isso, o homem veio do peixe. Pesquisa aí o animal que saiu da água aí, na evolução das espécies. Eu esqueci o nome dele agora. Você acredita que veio do peixe? Não acredito, é isso. Não acredito, o homem veio da água. Era um organismo multicelular que foi se organizando, um anfíbio. Saiu para poder caçar ali e começou a ficar na terra. Cara, eu acho mais lógico no caso da minha mente, né? Eu não tenho conhecimento. Sim. Mas eu acho mais lógico Deus ter criado homem do que ter... Você acha mais lógico um bonequinho de barro virar homem do que um macaco virar homem? Eu acho mais lógico um sopro aí. Nossa, é sensacional. Porque um peixe, cara... É evolução das espécies, né? A diferença é que a gente consegue ver... Quem criou o peixe? A diferença é que... Quem criou o peixe? O peixe, ele evoluiu no organismo multicelular para virar o peixe. Então tudo aqui, todos os seres humanos, animais... Toda a vida na Terra foi evoluída Você pensa assim? Não é o que eu penso, é a ciência que fala isso. A primeira coisa pra começar... Qual a primeira coisa? No caso, você falou que o peixe veio de um organismo... Mas aí eu vou te falar assim, e a água que esse peixe nasceu? Ah, e o planeta que essa água tá? Ah, e o sistema solar que esse planeta tá? A gente vai voltando, vai chegar aonde? Deus. No Big Bang. Deus. Entendeu? Pronto, acabou, ué. Tá resolvido. Sacou? Mas é que você acredita no Big Bang, né? E isso... Pra mim, isso não é ciência. Eu acredito que Deus deu start no Big Bang e criou... E as forças da natureza é o que a gente falou aquele dia. Pra mim, Deus, ele interage com a humanidade, com o universo, através das forças da natureza. É o que eu te falei aquele dia.